Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui, eu, Pedrinho Chaves, como sempre, dois neurônios incomodando pela 204ª vez. Opa, que tempo, chique. né? Ou a Confraria do Condor, em peso, os dois membros, número 26, né? Tá certo, 26. tá bom. Eu queria começar esse programa, gente, para lembrar uma coisa. É importante isso que eu vou dizer. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. É uma definição de democracia que eu só aprendi depois de velho. Mas é a melhor definição de democracia. Democracia não é nada mais do que isso e é muito simples. Democracia é a segurança do direito. E eu vou me estender um pouquinho mais para explicar. O que é o direito? O direito está explícito na Constituição. A Constituição diz que nós temos direito de não gostar de uma coisa, expressar nosso sentimento, a gente tem direito de, se a gente não quiser, não inocular em nosso corpo coisa que a gente não quer. Ou seja, nós temos liberdade, a liberdade consta da Constituição. Agora você veja o seguinte, então democracia é a segurança do direito. Eu pergunto para vocês, temos democracia no Brasil hoje quando as pessoas que deveriam guardar o que está escrito na Constituição violam diariamente, dioturnamente a nossa Constituição, perseguindo pessoas que falam coisas que eles acham que não devem falar. Então, e isso está explícito na Constituição, nós temos o direito, tá? Então, para começar isso, e daí eu vou seguir, e daí nós vamos começar a entrar em todas as notícias novas. A primeira notícia, eu trouxe até um pedaço aqui do Estadinho, que um dia foi o Estadão. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. A condenação da jornalista Rosane Oliveira e do jornal Zero Hora, ou seja, a jornalista e o jornal. Zero Hora é o jornal principal lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul em geral. O Correio do Povo e Zero Hora, são os dois grandes jornais que tem lá. A pagar 600 mil por divulgar a remuneração de uma desembargadora é mais que um erro judicial, é uma violência contra a democracia liberal. E os caras falam que a gente está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Violência contra a democracia liberal. A sentença não só ignora o direito fundamental de acesso à informação, como representa um ataque frontal à liberdade de imprensa, um dos pilares de qualquer sociedade aberta. Então, eu acabei de definir democracia para vocês, anotem, por favor, e vejam se a gente está vivendo e se esses caras não estão abusando, não estão passando a mão no nosso rabo. Tá? Como os mamonas assassinos. Exatamente. Mas eu quero dizer mais. O salário desses juízes é um descaro, é um escárnio com a sociedade. Olha, ganhar 600 mil, porque eles têm um salário. São os penduricalhos todos que somam essa quantia. Ganhar 600... Olha, você aí que está economizando para comprar uma caixa de 12 ovos, tá? Você que tem que pensar duas vezes antes de comprar uma laranja, você que está seguindo a música do Roberto Carlos, essa manhã vou pedir café para nós dois. O café para nós dois é um só para os dois, porque não dá para tomar um de cada um, porque está caro demais o café. Exatamente. Você que está aí passando esse perrengue danado, saber que uma juíza que provavelmente não faz niente, porque tem as assessoras e as puxa-sacos ganha que preparam 600 mil por mês. Olha, um carro bom, uma SUV, Mitsubishi, custa 240 mil, dá quase para comprar 3 por mês, à vista. Você acha que isso é honesto num país como o nosso? Não, Pedrinho, sabe, chegou o ponto que realmente está enchendo o saco. Essa é a verdade. Exatamente. Não, mas o pessoal não sabe da teoria do bumerangue. Se joga uma iniquidade contra o outro, pode demorar, mas volta na sua cabeça. Olha, esse pessoal aí que está mandando no Brasil, esse pessoal
da justiça, da injustiça, eu diria, porque o Brasil justiça não tem mais, faz já há algum tempo. Exatamente. Esse pessoal não farda por tardar, né? Não tarda por faltar. Qualquer dessas. Eu vou dizer uma coisa. O porta-aviões está vindo. Ele pode não chegar no Lago Paranoá, mas não precisa. Basta chegar no Rio de Janeiro. Não precisa. Que um amigo meu só chama de Rio de Nojeira. Pedrinho, eu vou dizer um negócio. A coisa está andando, e eu vou te dizer, não precisa nem, os caras falam muito na lei Magnitsky, que não é o ato Magnitsky, não é nenhuma lei, é um ato. O ato Magnitsky. Não precisa. O Trump se encheu os picuá com um carinha que eu tenho que achar o nome dele. Eu sei que o sobrenome do cara é Khan, mas eu acho que é Karim Khan. Karim Khan é o presidente da Tribunal Penal Internacional. TPI, Tribunal Penal Internacional. Que é quase igual a TPM, que eu acho que os carecas togados aqui estão com TPM. Tá. Não estão dormindo. Olha, é o seguinte... O Trump se encheu com esse cara por uma coisa bem mais simples do que está acontecendo aqui. O cara subiu nas tamancas e resolveu decretar a prisão do primeiro-ministro de Israel. Para o Bibi, o Netanyahu. Se o cara saísse de Israel, iam prender o cara por violência contra a humanidade. Crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade. Exatamente. Por causa do que está acontecendo em Gaza. Bom, aí o Trump ficou sabendo e disse, ok, tá bom, o Karim, é o seguinte, vem cá. Chamou o cara e disse, é o seguinte, primeiro que Estados Unidos e Israel não pertencem não estão assinados, parece que tem um tratado de Roma, alguma coisa assim, que os países assinaram e eles reconhecem esse Tribunal Penal Internacional. Isso eu não tenho certeza também. Bom, mas também não tenho mais... Acho que o Brasil assinou. O Brasil assinou. Exatamente. O Brasil assinou. Mas Estados Unidos e Israel não assinaram. Então, assim, eu não reconheço a lei de vocês porque eu não assinei o tratado, estou um pouco me lixando. E é o seguinte, o Karim... Se você vier para cá, eu te prendo. Se vier para os Estados Unidos, eu te prendo. Outra coisa, teus bens nos Estados Unidos e contas bancárias estão congeladas. Perdeu o mané. Perdeu o mané. E outra coisa, é o seguinte, Karim. Você e o pessoal quer puxar saco teu. Ou seja, se algum banco te emprestar dinheiro americano, eu vou pegar o banco aqui. É capaz de prender o presidente do banco, alguma coisa. Se alguém fizer negócio com você aí onde você está, eu vou pegar o cara também. Então, e se o pessoalzinho aí não se comportar em volta de você, continuar fazendo M, eu pego também, tá? É isso aí, tá certo. E aí, a gente fica sabendo do seguinte, que tá em andamento, a gente só tem que torcer para que venha logo, porque realmente, sabe... Dá uma angústia louca você ficar esperando. Pedro, você o que é, Pedrinho? Eu tô com a champanhe pronta. Eu tô com os fogos prontos. É como diz um amigo meu, o pessoal que está sendo alvo, ou álvaro dessas medidas... Alvo, aditivo ou alvo. Eles estão como o Bambi no incêndio da floresta. Exatamente. Então, é o seguinte, eu estou esperando, porque há liberdade, porque a gente voltar a ser normal. Só anormais, como aquele o Lindenberg Farinhas. O Lindenberg Farinhas, que se não bastasse estar casado com aquela... Estrupício, vamos usar uma palavra antiga, estrupício. Eu ia falar, bom, não vou falar. Bom, é o seguinte, eles prezam por isso, todos eles são casados com gente legal. Merecem ser. Se merecem ser, exatamente. Então é o seguinte, esse foi lá e pediu um processo contra o Eduardo Bolsonaro porque ele está falando mal do Brasil lá fora. Ah, meu Deus, vai encher a farinha, cara. Pô, você é um idiota. Agora, ele é idiota de pedir, mas idiota é quem acede. É quem cede a pressão e faz a... Nem cede, Pedrinho, porque o cara tá louco para fazer. Ele só precisa de um palhaço que venha pedir para tirar de cima dele. Em teatro cômico chama o escada. O escadinho. É o cara que vem e monta a piada para o outro acabar. Então isso é uma piada de M, tá? Mas tudo bem. Exatamente. E aí
E aí, como se não bastasse, porque, bom, já chamaram o cara para explicar que estava molestando baleia, né? Exatamente. Dizer, a partir daí qualquer coisa vale, né? Você está... É brincadeira. Bom, é o seguinte... Bulinou a baleia. Bulinou a baleia. Aí é o seguinte... Aí eles vão chamar o Bolsonaro para explicar por que ele está mandando dinheiro para o filho para pagar o aluguel. Agora, eu digo o seguinte, Pedrinho. Mandar dinheiro para o filho para pagar aluguel é crime. É crime. É crime. Tá Bolsonaro certo. vai ter que se explicar. Exatamente. Canalha. É você vai ter que se explicar. Está mandando dinheiro. Porque o que é isso? Você está montando um esquema nos Estados Unidos. O teu filho está lá para defender você. Olha, se dissessem para mim, se meu pai tivesse vivo, que eu estava lutando para defender meu pai, eu ficaria até emocionado. Exatamente. O que deve um filho é defender o pai. E vice-versa. E vice-versa. Mas eu acho que ele não está nem defendendo o pai, ele está defendendo você que está aí do outro lado. Ó, você, o E a nós todos. Não, peraí, que eu tenho que explicar isso aqui, senão gente que não merece vai ouvir. Você, o pentelho, que é canalha comunista e está me vendo por acaso, porque eu acho que quem me vê é por acaso. Aliás, um comentário, Pedrinho. Recebi de uma pessoa que viu eu falando que nos botavam no shadow banning e que essa pessoa teve a pachorra de se inscrever e voltar no dia seguinte para ver se estava inscrita. Não estava mais. Exatamente. Então, vocês aí do Facebook, do Google, do que seja, do YouTube, vocês que já me deixaram 3, 4 anos aí para fora, porque eu falei que a vacina era canalha e a vacina era canalha. Exatamente. Tá? Vocês que me devolveram agora, eu estou falando de novo. Se vocês quiserem me tirar, de novo, tirem, porque é o seguinte, eu não vou esconder a verdade, sabe? Vocês estão apagando o nosso canal. Por quê? Não sei. Vocês são comuna também? Eu, num programa meu, já falei... No seu caso específico, quando tiraram o seu programa, é pessoal. anos atrás, é pessoal, porque nós fizemos o mesmo programa numa outra plataforma. E ficou até hoje. Ficou até hoje. Então é sacanagem mesmo. É mesmo. E eu levei para a justiça e perdi na justiça, porque um juizinho de M, porque está cheio de juizinho de M, fez o favor de dizer que eu não tinha razão. Não tinha razão com a prova. É a questão... Eles provam que o tal general que teria conspirado para matar Sua Majestade o Calvo estava rondando a casa de Majestade Calva e o cara não estava comemorando um aniversário não sei aonde e eles têm o advogado tem o geolocalizador do celular do cara que ele estava na festa de aniversário e Sua Majestade o Calvo não deixa que apresente essa prova. Não deixa. É como aconteceu comigo. Ou seja, o mesmo programa estava na outra conta, está até hoje no ar. E na minha foi cortado. Então... cortaram coisas pessoais que você tinha também no canal. A bem da verdade, devolveram. Só não devolveram uma porque disse que tinha uma música lá que não podia dar direitos autorais. E aí eu até entendo, eu defendo esse tipo de coisa. Foi falha nossa. Agora, deviam devolver o vídeo para mim, que eu não tenho o vídeo, tirar a música e devolver o vídeo. Não devolveram. Tá? Também eu não pedi, mas agora estou pedindo no ar. Bom, então a gente sofre de shadow banning. Mas não tem agora. A pergunta é por quê? Qual é o interesse desta plataforma de borrar a verdade? Porque a gente não está falando nenhuma mentira aqui. O que está acontecendo está às claras. O mundo inteiro sabe o que está acontecendo no Brasil. O mundo inteiro sabe quem está fazendo a caca. Sabe o nome e sobrenome. O brasileiro, Pedrinho, que antigamente sabia o nome de todos os jogadores da seleção e os reservas incluídos, hoje não sabe, mas sabe todos os canalhas do STF. Exatamente. Tá? E eu não retiro canalhas porque são canalhas. Tá? O que eles estão fazendo, eles estão limpando o traseiro com a Constituição. Exatamente. O STF... Se bem que no momento eles estão com cãibra na prega mestra. Devem. Porque eles sabem que lá vem trolha. Sabe, é aquela história da piada. Aqui é um mar de M, né? Tá todo mundo com a M por aqui. Ah, mas é melhor que o fogo do inferno. Não, mas
de meia hora passa o Zé da Foice, senão você tem que mergulhar. Exatamente. Então, eles estão assim. Tá certo. A gente tem que ter um pouco mais de resiliência e esperar. Agora, é difícil, porque, sabe, a hora mais escura, Pedrinho, já diz o poeta, é logo antes do amanhecer. Então, tá certo. segura que ainda vem chumbo. Mas tem coisas acontecendo que são legais. Por exemplo, esse do Tribunal Penal Internacional. dá um ânimo pra gente, né? Porque não precisa nem ser a Magnitsky. Aí, agora, a Magnitsky é muito melhor, porque aí melhor. também Claro que é melhor. vão alcançar todos os cartões de crédito, todas as contas bancárias, etc. Aí ontem teve a notícia, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 27, né? 27 de maio. 27 de maio. Ontem diz que Sua Majestade o Carniça foi para o hospital porque estava com labirintite, ou algo assim. Ou então ele encontrou o Minotauro e deu uma chifrada nele. Pode ser. Porque ele está acostumado com esse assunto de chifrada. Chifre é com ele. Exatamente. Por falar em chifre, é o seguinte... Aí aquele presidente que andava saltitante na floresta amazônica de mão dada com o Carniça, levou um empurrão na cara da coroa que está casada com ele. Levou um tapa na cara. um tapa na cara. E não foi bem um tapa, foi um chega pra lá, idiota. E mostrou ao mundo. Quer dizer, as coisas estão aparecendo, elas cada vez vão aparecer mais. Exatamente. Mostrou ao mundo quem manda na França. Exatamente. Agora, você tem que entender que se ela manda na França, tem que saber quem manda nela. Eu e o Pedrinho sabemos. Exatamente. Né? Tá em Londínio, né? Londínio. Tá em Londínio. Tá em Londínio. Quem manda nela tá em Londínio e ela manda no babaca. O babaca que se chama... Micron. Micron. Tá certo. Aí, ainda ficando nessa área francesa, tem aquela moça, Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen foi para o Oriente Médio visitar eu não sei como é que é Muri, Suri, sei lá o nome, a categoria do cara, que é um muçulmano assim importante, um Efezão que tem lá. Aí chegou lá e disseram, tem que botar o véu na cabeça. Ela falou, tem que botar o véu na cabeça? Então não entro, vai, tchau, vira as costas e vai embora. Exatamente. Eu vibrei, é isso. Eu ia fazer um gesto aqui que não... exatamente. Mas é isso, é tipo, tem que fazer, vou embora. Como no filme Alberto Sordi, passa com o automóvel, vê o pessoal que estava trabalhando na estrada e falou assim, laboratório, Só que o carro dele pifa, logo depois. Mas a Le Pen o carro não pifou, ela foi embora e o tal do Suri, Furi, tudo, sei lá o que é a categoria do idiota, ficou lá a ver navio. Então tá tudo bem. Nem navios, a não ser que estivesse na faixa de Gaza ou no canal do Suez. Bom, aí tem o seguinte, Pedrinho, essa no meio de todo esse mar de... Né, nós temos algumas coisas, de repente, são boas. Alguém na Inglaterra, e parece até que o cara é do pessoalzinho lá muçulmano, porque está tudo na mão de muçulmano na Inglaterra. Tudo que é prefeito, tudo que é autoridade na Inglaterra está na mão de muçulmano. Já tem tribunais muçulmanos que não submetem à lei inglesa, só isso. Pois a Sharia. A Sharia. É Sharia, exatamente. Aí é o seguinte, Pedrinho, na Inglaterra, aí alguém, eu não sei quem, mas alguém que tem a caneta, deu a canetada. Banheiros não tem essa história de eu me sinto mulher ou me sinto homem. Banheiro masculino é masculino, feminino é feminino. Ou seja, o que vale é o sexo biológico, o resto é papo furado. Então, banheiros, hospitais e ainda o cara deve ter dito alguma coisa assim, porque senão não anotaria. Esse pessoalzinho trans tem que estar na hora de cair na real. Tá certo. Bom, Pedrinho, a humanidade, eu ontem estava pensando assim, vem meteoro. O meteoro é laranja, porque o outro meteoro não vai vir, mas o meteoro laranja ele está se aproximando. Porque é o seguinte, você já viu esse negócio? Essa gente pirou na batatinha dos reborn, dos bebê reborn. Bebê reborn. Aí fizeram uma com a cara do cachaceiro, que é o bebê Roborn. O Roborn. E tem a cuidadora. A galinácea. Tem também. Tá certo.
Os bebês reborn. Bom, aí tem o seguinte. Tem gente reclamando que a China está comprando coisa no Brasil, etc. Tal. Aproveite enquanto dá, porque os chineses já... Olha, explicação para quem não entendeu ainda a jogada. O Trump disse que ia subir os impostos da China. A China está quebrada. Você olha as fotos da China, você olha os filmes da China, parece que é outro planeta, né? É uma modernidade absurda na China. Trens super rápidos, edifícios fantásticos, coisas incríveis. Nas grandes cidades. O povo da China, a grande maioria, não mora lá. Ali moram os privilegiados. A economia está quebrada. A China, para quem não sabe, é o seguinte. Você vai para os Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos, você entra nas grandes lojas dos Estados Unidos. 80% dos produtos vendidos vêm da China. Eu também. Então, o que acontece? Se você sobretaxa o produto chinês e o chinês perde a boquinha de exportar para os Estados Unidos, eles sobrevivem da exportação para os Estados Unidos. Tá? Eles exportam carro, eles exportam de tudo, canetinha, caderno, bonequinho do Topo, tudo. Você pega um troço assim, seja de onde for, você olha assim, compra uma luva, você olha dentro da luva lá, made in China. É tudo made in China. Se não der para exportar para os Estados Unidos, a economia deles vai para o buraco, acaba. Então, essa história do Trump, ele tem razão, ele deu um checkmate e os caras vão dançar conforme a valsa. Exatamente, tá certo. Então, não tenha medo, porque por trás disso, se eles estão comprando coisa no Brasil, eles precisam do seguinte: mais do que a nossa comida, eles precisam de um jeito de levar a nossa comida para lá. Então, na hora que eles querem comprar porto, esse tipo de coisa, eles estão procurando ajeitar uma logística para que a comida chegue lá. Mais do que comprar comida, é a comida chegar lá. Exatamente. Porque não adianta comprar comida e a comida não chegar lá. E se houver um embargo? E aí que vem a coisa bonita, né? Se a coisa não ficar só no Supremo, se a coisa não ficar só nos caras que estão chutando o pau da barraca, se a coisa entrar numa questão de embargo. Falar nisso, para aliviar um pouquinho, vou contar uma adivinhação em 3 sílabas. Primeira pergunta, de uma sílaba só a resposta. É pequeno na China. É da China. E terceiro conceito, vem da China. E a adivinhação geral das 3 sílabas é negócio da China. O que vocês acham que é? Eu não posso falar o que eu penso que é. Pechincha. Pé é pequeno, Xin é da China e chá vem da China. Negócio da China, pechincha. Eu errei no primeiro pequeno. Eu pensei no outro pequeno. Bom, tá certo. Mas não tem importância. Pedrinho, muito obrigado pela charada. Opa! É o seguinte, não sei se você está sabendo, tem uns troços que... Olha, lembra o filme O Rato que Ruge? Lembro. Pois é. Uma delícia. Parece que a gente está vivendo alguma coisa tipo O Rato que Ruge com a Venezuela. O que a Venezuela fez nesse último sábado? Você está sabendo? Não estou. Apagou o disjuntor e apagou Roraima. Que legal. Que os mais letrados chamam de Roraima, sei lá, não é mais Roraima, como no português deveria ser, que o R ali tem que ser R. Tem que ser aspirado para dar uma... Roraima, sei lá. Já ouvi falar até Roraima. Bom, apagaram por 3 horas. Bom, o que os caras estão falando? Eles estão dizendo o seguinte, pensa, isso pode ser possível simplesmente porque tudo é possível, porque a loucura, desde que você cuida do bebê reborn, você leva para o médico, meu filho está passando mal, e o médico se recusa a atender porque é um boneco, e aí a mulher diz que vai processar, então... vai fazer um BO, por omissão de socorro. O Maduro pode fazer o que quiser. Então ele apagou Roraima, e parece que passou umas tropas pelo lado do Brasil, porque a maneira mais fácil de chegar na Guiana, que é o pedacinho que eles querem, lá que eles estão brigando, é pelo Brasil, porque lá por cima, pela Venezuela,
é cordilheira. E aqui pelo Brasil você pode ir. Então, parece que apagaram a luz para passar os carros. Mas isso já é teoria da conspiração. Mas é teoria da conspiração? Mas pode ser, cara pálida, porque isso aqui é uma loucura total, como o rato que ruge. Então pode ser, tudo pode ser, tudo pode ser. Pedrinho, a imbecilidade chegou a tal ponto que tudo pode ser. Tanto pode ser. Vamos falar do Gonê. Né? O Gonê é Rio ou é Gonorreia? É, o Réia. O Gonê, que tem aquela história, tem cara de idiota, parece idiota, se comporta como idiota, o que que é? Deve ser idiota. Né? Bom, esse tem cara de não sei o quê, mas aí ele assina embaixo, né? Aí o microfone estava aberto e naquela audiência com o Aldo Rabelo, em que o Aldo Rabelo explicou que se disser fulano está frito, não é uma figura de linguagem. Não significa que é como um ovo frito. Exato. Bom, aí ele usou na mesma frase duas palavras terríveis, ovo e frito, que atingiu alguém. Alguém que se identificou com ovo frito, que nesse momento está quase. Quase frito. Está Está cozido. Está pochê. Talvez seja frito. A gente espera que sim. Bom, aí... Não é brincadeira, não espera, não quero mais. Minha avó dizia, se eu não tem nada bom para falar de uma pessoa, não fale nada. Exatamente. Não quero mal. Então, silêncio obsequioso em homenagem a um novo leão na praça. Já tinha o Trump e agora tem o 14º, como diz o caboclo. Tá bom. Aí é o seguinte, Pedrinho. Tá certo. Aí o cara estava lá e fizeram uma pergunta para ele, que ele disse que explicou assim que... da maneira que ele via, aquilo que tinham perguntado para ele era apenas uma força de expressão. Mas, em algum momento desse como é que chama? Hearing em português? Dessa audiência. No momento dessa audiência, não deixaram que o advogado do cara contestasse ou fizesse uma pergunta. Tá. Sua Majestade, o Grande Ovo, não permitiu. Passou um tempinho e o Gonê fez a mesma pergunta. E daí colocou o ovo num xeque-mate, porque se o advogado não pode fazer, o Gonê também não poderia. Mas o procurador pode fazer pergunta. Ficou uma saia justa. Entre a cruz e a espada, no sentido deve figurado, ter havido uma troca de olhares, assim... Tipo aquele gesto de... né? Assim, que o outro faz assim, de arrumar o colar. Arrumar o colar. Exatamente. Deve ter tido uma coisa assim e Sua Majestade o Gonê não percebeu que o microfone estava aberto e expressou-se em bom português. Fiz cagada. Então, eu nunca vi uma coisa mais honesta. Olha, isto é maravilhoso. Porque realmente, olha, você reconheceu o erro... Eu acho que é perdoável. Exatamente. Então, fez cagada, não tem importância. Não tem importância. Se você reconheceu, está perdoado. Na verdade, tanto um como o outro, tanto o Gonê como o Ovídio. O Ovídio não. O Ovídio é um grande escritor da antiguidade. Sim, você falou do grande escritor, né? Eu pensei... Mas era para dar um pouco de prestígio. Desculpa. Então tá bom. Os dois, onde está o erro? Vamos lá. É que nem aqueles desenhos. Onde está o Wally? Onde está o Wally? Não, onde está o erro? É aquele que você tem esse desenho aqui e esse aqui tem 7 diferenças. Em quantas diferenças? Isso aí. Onde está o erro? Eu estive pensando e eu acho que eu entendi. O erro é o seguinte. Os caras... Esse é um erro típico. É um erro crasso. Não é casso, não é? É crasso. É erro crasso. Não, mas nem é erro crasso. É típico. Todo cara que se acredita a última chupada do mate, lá no sul dizem. Última bolachinha do pacote é a versão paulista. Última chupada do mate. E a última bolachinha do pacote. Ele acha que está tudo bem e que aquilo que ele imagina é o que está certo. Os dois, o Gonê e o Ovo, eles contavam com a vitória da Kamala.
Se a Kamala ganhasse, eles deitavam, enrolavam, iam fazer o que quisessem, Exatamente. prendiam o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, o cachorro do Bolsonaro, a baleia que estava lá com o Bolsonaro. Exatamente. Eles descobriram que a baleia ele não estava molestando, mas a baleia estava lá porque gostava do Bolsonaro, vai presa também, prende a baleia. Exatamente. Eu vou fazer o que eu quiser. E aí deu ruim. Aí o Laranjão ganhou. É isso aí. E a partir daí a coisa vai ficar bem feia. Então eles já estão. Olha, eu até. Pedrinho, é o seguinte. Tudo que eles fizeram, aquele. Como é que chama? Aquele cara da Federal, o Funch, não, Bush, não. Não, eu não Stump, sei o nome. como é que é o nome dele? Tem um nome com S, assim. Short. Short, exatamente. Aquele Short. Você que nem lembra o nome. O cara é uma figura tão fora do circuito qualquer da gente que você não lembra o nome. Mas esse cara, que teoricamente foi o que implantou a viagem mentirosa do Felipe Martins lá para os Estados Unidos, e que persegue pessoas, que vai na casa do cara, esse também contou com a vitória da Kamala. Eu vou ficar bem na fita. Tá tudo assim, ó. Não passa sinal de internet, para você ter uma ideia. Nem pensamento. Nem pensamento. Nem coisa de Wi-Fi. Nada. Então, esses estão todos... Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos já disseram, o próprio esse delegado, esse Short, já disse, não, eu estou seguindo ordens. Exatamente. Tá. Isso me lembrou de uma coisa. Do julgamento de Nuremberg. Claro, todos os caras no julgamento de Nuremberg, a defesa dos caras, eu estava seguindo ordens. O que aconteceu com os caras? Quase todos foram enforcados. Exatamente. Alguns que foram mais malandros, tem uns, na Argentina se chama piola, tem uns piola. Tem uns piola. Tá certo. Tem uns Aqui piola. nós temos piolho. Os piola de lá escaparam. Um pegou 30 e poucos anos, que era o Albert Speer. O Speer. Que era o arquiteto. O arquiteto. Ele era arquiteto só, quer dizer, ele era arquiteto de verdade, mas ele não funcionou como arquiteto. Ele foi um dos caras que construiu o Big Bertha, aquele canhão que devia atirar de um lado do Canal da Mancha do outro até lado. Londres. Até Londres. E ele foi um dos... E para construir o Big Bertha, ele usou mão de obra tudo de escrava lá, que puta, não comia, trabalhava até morrer e trazia mais, traz mais. Morreu uns quantos, traz aí, repõe. Então eu pensei assim, Nuremberg será aqui. Já teve uma música do Caetano Veloso, aquelas figuras execráveis, que dizia o Haiti é aqui. Agora Nuremberg será aqui. Eu acho que Nuremberg vai ser aqui. E os caras vão dizer, eu estava seguindo ordens. Quem mandou foi Sua Majestade o Ovo. Não vai colar. Não vai colar. Não vai. Certo. Aí... Vai nem se tomar pinha colado. Bom, para você ter uma ideia, a coisa chegou a tal nível que está assim, ó. Aqui, ó, eu anotei aqui para não esquecer. O MST bloqueou ferrovias no Pará. Ninguém faz nada. As ferrovias estão bloqueadas, o MST deixa. O MST é dos nossos, deixa lá. Exatamente. No Rio Grande do Sul, os caras que até agora não receberam ajuda... Olha, esse mês faz 1 ano da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Ajuda de governo até agora, Nicas de Pitibiriba, tá? Os caras também estão parando as estradas lá e os caminhões não estão deixando passar, porque o Rio Grande do Sul está perdido. Eles têm uma resiliência brutal, eles estão tentando reconstruir. A minha cidade natal, Marcelino Ramos, o prefeito, é um cara do cacete. Eu conheço, no bom sentido. O cara já reconstruiu a cidade, já conseguiu, depois de anos de prefeitura do PT, que aquilo ficou entregue às traças, hoje a cidade é um ponto turístico interessante no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. É isso aí. Rio de Nogueira é no outro lado. Rio de Nogueira é mais assim. Marcelino, que é a minha cidade natal, foi invadida pelas águas que levou a maioria da cidade. Está tudo novo, está em pé. Agora, as lavouras e coisas de outro pedaço do Rio Grande do Sul estão perdidas e ninguém faz nada também. Então, esse governo aqui, ele prima pelo não faz nada. Mas nem o governador local teve coragem de chamar o primeiro-damo para fazer a parte assistencial. Aquele gay que está no governo do estado
não vale o ar que respira. É uma porcaria. E agora ele se candidatou à presidência da República. Vocês acreditam? Vocês acreditam que aquele... Depois do ferro na brasa, ferro na boneca. Tá certo. Ferro na boneca, Tá certo. Bom, aí abriram, eu sei que abriram já o processo contra o Eduardo Bolsonaro. Eu vi uma declaração do Trump maravilhosa, assim, por que botaram aquela anta lá no BRICS? Porque faz parte do esquema, eles querem tirar o dólar de moeda mundial de troca. Querem trocar por uma bosta qualquer que eles vão inventar no BRICS. Sabe o quê? Se fizer isso, eles vão ter que vir pedir de joelho para votar, porque eu vou isolar todos eles. Mas botou para arrebentar, diz assim, eu vou isolar todos, estão mortos os países que tiverem a prepotência de tentar tirar o dólar. Tá? Então, estão mortos os países. Quem avisa, amigo é. Avisou. Você lembra aqueles cartazes de bondes no começo do século? Lembro. Nós ainda andamos de bonde aqui em vários lugares de São Paulo. Só saíram de circulação em 68, que nós já tínhamos 20, 21 anos, mais ou menos. Bom, era assim, veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro. Esse tipo faceiro. Que hora senta ao seu lado. Pois acredite, quase lhe matou a bronquite ou salvou o ronco resultado. No entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o ronco resultado. Isso que era propaganda bonita, rimada. Em versos parnassianos. Tinha um cara com um cachecol quase morrendo, com a cara esverdeada. Bom, e aí o STF se diz desiludido com o Itamaraty, que não tomou nenhuma providência de chamar a atenção, de fazer uma nota de protesto contra o Marcos Rubio, aquele cara malvado que falou que estavam juntando provas. E o mais atingido, que é o Sua Majestade o Ovo, diz que estão querendo puni-lo sem provas. Imagina! Ele sem provas. Agora, ele tem um monte de provas para prender as pessoas que prendem, né? A moça do batom pegou 14 anos porque pichou com batom. Isso é prova. Claro, pichar com batom 14 anos, tem que ser assim mesmo. Agora, as universidades... Pedrinho, antes de acabar, isso eu preciso falar, meu Deus. É o seguinte, o nome do cara é Victor Alf. Victor Alf se formou e não pôde receber o diploma na tua faculdade, na São Francisco, porque ele é conservador. Expulsaram ele antes. Você se formou com 10, eu acho. Você foi primeiro da turma. Eu fui primeiro da turma, mas me formei em 71. Em 68, os comunas invadiram a faculdade, depredaram uma porção de obras de arte, móveis e quadros, que foi o começo da desgraça. E está até hoje. Até hoje, desde 1968. E aí é o seguinte, esse cara foi expulso da São Francisco, crime de ser conservador. Victor foi impedido de receber o diploma com média de 9,1. Exatamente. Tá? Então é o seguinte, nego está sendo espancado quando vai na USP, a USP está toda pichada, aquele bando de maconheiro, filho da P... estragando o patrimônio público, ninguém vai preso. Agora, a moça que pintou, perdeu uma na estátua com batom 14 anos. E você acha que nós estamos numa democracia? Você acha? Mas olha, só para terminar também, eu quero dizer, eu tenho certeza que uma punição virá, porque senão o Trump fica desmoralizado. Então não sei quem é, acho que vai ser o Careca. Mas pode ser outro, que foi advogado do PT, que mandou devolver todo o dinheiro confessadamente roubado. Mas aí não dá para escolher, Pedrinho, porque tem o advogado do PCC, tem o advogado do PT, tem o advogado do Carniça. Mas se vier um pouco mais ampla a coisa, vão pegar os 4 que têm mulheres advogadas que ganham fortunas em causas maravilhosas, cujos maridos vão julgar. Só isso. E tem que pegar pelo seguinte, porque se tirar o dinheiro, esses cara meteram a mão em tanto que para você que não consegue comprar ovo, você não tem ideia. Tá? Você não tem, esses caras podem viver 5 vidas de nababos consecutivas
com o dinheiro que você não sabe que eles têm. Exatamente. Ou seja, aquele dinheiro que nem com lei Magnitsky você vai pegar. Não, dinheiro vivo, ali, enfiado no buraco no quintal. É só aquele sujeito mais micho, não tinha 51 milhões em papel moeda num apartamento? Pois é. Esses caras, por mais que... A sacanagem é expô-los para o mundo. Exatamente. O dinheiro não lhes vai faltar nunca, porque eles já têm tanto que não vai faltar. Como dizia o português, a tripa forra. Mas é o seguinte, é não ter mais o poder e poderem ser escorraçados dos lugares comuns. Não poder frequentar um restaurante, não poder frequentar um parque, não poder ir para a Disney, não poder viajar de avião, não poder usar o cartão de crédito. Daqui a pouco nem jogar tênis no próprio clube. Isso é uma coisa que até agora eu não entendi. Não devia poder nem ir na sauna. Tá certo. Tá? Se o clube tivesse um pingo de vergonha na cara, o tal clube já tinha expulsado o cidadão. É que são covardes. São covardes, esse é o nome. Bom, tá dito, né, Pedro? Tá dito. Eu só vou dizer uma frase que o Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, que era o homem mais genial que eu já estudei na história, disse para Napoleão quando ele resolveu repudiar a Josefina para se casar com a filha do imperador austríaco. Ele falou assim: Sire, vous êtes perdu. E isso vale para todos os moços de capa preta. Um beijo para todos. Olha, é o seguinte, a gente sabe que estão jogando no Shadow Bunny. Então, você, por favor, você veja se a tua inscrição continua. Se não continua, se inscreva de novo. E na medida do possível, compartilhe. Mesmo que a gente não saiba, que a gente fique pensando que tem 500 e poucos inscritos, que são 200 pessoas que veem nosso programa, não tem importância. A gente sabe que é muito mais. Mas atrapalha um pouco os caras, sabe? Lembra que Paris tinha caído, a França tinha caído e os maquis continuavam lutando. Entendeu? É isso aí. Então, vocês sinta-se um pouco maqui. Ou aqui vai ter macaqui. Macaqui. Sinta-se macaqui e sacaneie um pouco a plataforma insistindo, tá bom? Um abraço. Beijo para todos. Tchau, tchau. Até o próximo.